o que você, que tem uma caminhada, né, nesse estudo e nessa prática com relacionamentos, diria para quem está tendo dificuldade no seu relacionamento nesse momento, assim? Se eu puder dar uma sugestão, né, aos casais sobre como se relacionar de forma mais saudável, eu colocaria essa questão da humildade, de você não entrar num quê de competitividade, porque vocês estão jogando no mesmo time, né? Não tem ninguém contra ninguém. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Humberto Minar, sou psicólogo, colaborador do Sherpa, e hoje eu tô aqui numa conversa que a gente decidiu meio de última hora para tratar de um tema que eu acho que tem tudo a ver, assim, com a época que a gente tá. A gente vai conversar um pouco sobre relacionamentos, e para me ajudar nessa conversa, a gente trouxe alguém que manja muito do assunto, que é alguém que trabalha em parceria com o Sherpa tem um tempo já, que é a Caroline Vieira. E a Caroline, gente, é alguém que tanto trabalha com isso tem bastante tempo, mas que recentemente lançou um livro que fala um pouco do tema dos relacionamentos. E eu acho que é alguém muito interessante para a gente trocar uma ideia sobre, para fazer um bate-papo, pedir para ela falar para a gente alguma coisa que possa ajudar a quem está assistindo a passar um pouco por essa época tão difícil que a gente tá. Vou passar a palavra para ela. Caroline, eu queria pedir para você que você se apresentasse para a gente. Eu sou a Caroline Vieira, sou diretora lá do Instituto Caroline Vieira, que fica pertinho do Instituto Sherpa. Né? Trabalho com casais há alguns anos já. Né? Tenho uma paixão enorme por essa temática, né? Por esse público. E o que eu posso dizer de mim, né? Para vocês saberem quem é que está falando aqui nesse bate-papo. Sou gestalt terapeuta, né? Fiz o meu mestrado voltado para a questão da afetividade de idosos. Tenho capacitação em terapia sexual, né? E dou aula de formação para terapeutas de casal. Terapeutas no sentido mais amplo, não só para psicólogos, né? Ou estudantes de psicologia, né? Fui sócia do Instituto Gestalt do Ceará há alguns anos, fui sócia do Espaço Integra há alguns anos e agora inicio, né, o Instituto Caroline Vieira desde o começo do ano, em janeiro, que foi quando eu lancei o meu livro, em janeiro também, o Disposição para Amar. Esse livrinho aqui, eu estou com ele aqui em mãos. E é sempre bom, e nesse momento de pandemia, a gente precisa mesmo falar sobre essa temática, né? Perfeito, Carol. Então, a gente vai começar conversando um pouco sobre justo esse momento que a Carol destacou aqui agora. A gente tá gravando isso no começo de junho, para quem vê isso um pouco depois. A gente tá vivendo um momento aqui no Brasil que ainda é muito delicado, né? Para além de toda a crise de saúde pública que a gente está vivendo, existem muitas outras crises, né? Toda uma questão de crise econômica, crise política, isso tudo influencia como a gente está enfrentando esse momento de pandemia. Tem algo que aparece que eu acho que todo mundo deve estar vivendo muito na carne mesmo, que é a mudança de rotina, que eu vou chamar de uma forma mais ampla, que faz com que todo mundo esteja ou ficando mais tempo em casa, trabalhando em casa, ou muita gente, infelizmente, está vivendo uma situação de vulnerabilidade econômica maior, por uma perda de emprego, por uma mudança na rotina de trabalho. Tudo isso vai acumulando muitas dificuldades, né, para o nosso psicológico, para nossa vida mesmo, qualidade de vida, e também para os relacionamentos, né? Quando a gente muda a rotina, passa por um momento mais difícil, muitas pessoas, né? Se tem gente que está tendo dificuldade de ficar em casa ou de trabalhar em casa, tem gente que está perdendo muita coisa, né? Às vezes até mais no nível material, enfim. As dificuldades são muitas. E como que ficam os relacionamentos no meio disso tudo? E aí eu vou passar a palavra para Carol agora, assim, para que ela fale pra gente, assim, o que ela tem pensado, né? Ela que é alguém que já estuda isso há um tempo, que tá vivendo isso na prática clínica dela, como que a pandemia tem afetado os relacionamentos. E na prática pessoal também dela, né? Vivenciando o intensivão aqui de relacionamento, né? Família junto, então, assim, né? Filhos, eu tenho dois rapazes, então legal. acaba que eu estou vivenciando isso nos atendimentos, né, com os casais,
e também pessoalmente. Pois é, agora com essa questão da pandemia, o que eu percebo é que os casais eles estão passando muito tempo juntos, né? E isso acaba gerando uma necessidade de ajustamento, né? Que às vezes a gente não para fazer isso, para se ajustar a um novo cenário. Não existe a fuga, não existe um café com as amigas, não existe uma cerveja, um happy hour, não existe isso, né? O casal tá o dia todo junto, né? E tendo que lidar com as coisas que acontecem, as questões domésticas, atividades domésticas, cuidados com os filhos, né? Alguns trabalham também com home office, né? Ou então os filhos também precisando fazer aulas online, né? Onde os pais, ou um dos dois, tem que ficar disponível, né? Para essas aulas, né? Com as crianças. Então, muda tudo, e o casal também precisa se ajustar a todas essas mudanças. Legal, legal, Carol. Sobre o que tu falou, de que a gente está aqui conversando, né? E, claro, somos psicólogos, acabamos falando da profissão, mas a gente não está aqui só como uma persona psicólogo, né? Então, foi isso. Para poder estar aqui agora gravando, eu tive que dizer, se tu chegar, eu vou estar gravando. E eu montei aqui as coisas, cuidado, passa pelo lado, me avisa, né? Então, até no detalhe de fazer isso aqui acontecer, né? A gente está tendo que se reorganizar. Então, Carol, queria te perguntar também, o que do teu trabalho, da tua prática, o que você diria pra gente? O que pode estar ajudando a gente a pensar os nossos relacionamentos um pouco a partir dessa perspectiva, tanto da dependência, né, dentro dos relacionamentos, como do que seria uma relação mais saudável e uma relação menos saudável, né? O que você diz pra gente disso? Pronto. Quando a gente fala sobre dependência afetiva, né, que é uma questão que está vindo muito à tona, né, agora com essa questão da pandemia, tanto a dependência como a violência intrafamiliar também, infelizmente, né, que tem a ver com as relações abusivas e tudo, né. Mas começando pela dependência, né, eu tenho uma visão, inclusive ia sendo o nome do livro, ia ser, né, Educação para Amar, mas eu achei que o pessoal da pedagogia ia entender que era, né, enfim, voltado mais para eles, e na realidade não, né? Mas eu acredito muito nessa questão da educação para amar, sabe? Eu acredito que a forma como nós somos educados, a referência que a gente tem de relacionamento amoroso, está muito disfuncional, né? Nas escolas a gente aprende a se relacionar competindo e não cooperando, né? Então isso acaba gerando eu compreendo que é assim que eu me relaciono, eu preciso ser melhor do que o outro, né? E aí eu estou falando daquela educação mais a educação bancária mesmo, né? Aquela educação onde a escola define o que é que a criança tem que pensar, né? E a criatividade da criança, a espontaneidade da criança vai cada vez mais ficando de lado, ficando para trás, né? Esquecida. Então, assim, nas relações amorosas, o que eu vejo na vida adulta é que essa competitividade que a gente aprende lá na infância acaba gerando uma competitividade dentro da relação amorosa que é péssima, Então, não existe uma cooperação e sim uma competição, certo? E aí um outro ponto, assim, quando a gente fala sobre dependência afetiva, que também tem a ver com a forma como nós somos educados, é a questão dos contos de fadas, né? Eu sempre falo sobre eles porque, pelo menos na minha geração, os contos de fadas, que foram aqueles da Branca de Neve... Princesas Disney, seria. Princesas Disney. As princesas, né, como são trazidas, é sempre o que é que acontece? O homem, que é o macho alfa, vai lá para poder retirar essas princesas de uma situação de submissão, né, mas que elas não conseguem fazer isso sozinhas, que elas precisam desse homem para fazer. Então, é uma cultura bem voltada àquela questão do patriarcado mesmo, né, onde o homem ele tem uma função de controle, de dominação, e a mulher uma função de submissão mesmo. Né? Então, isso é muito histórico, né? E os contos de fadas trazem isso para a gente e a gente aprende isso na infância. Então, quantas pessoas eu não recebo no consultório
com essa expectativa de achar o seu príncipe encantado, aquele homem perfeito, né? Que ela também tem que ser perfeita para aquele homem, né? Então, assim, são muitas expectativas, né? Isso gera uma dependência muito grande também, porque eu preciso daquele homem, né? Eu preciso dele para poder não ser a solteirona, né? Não ficar para trás, né? Não ser a... Enfim, né? Que socialmente, essas mulheres que não têm homens, que não encontraram os seus príncipes encantados, né? São mulheres mal vistas, né? Infelizmente, ainda hoje, apesar de toda a revolução que veio, né, com o movimento da contracultura, em 68, a questão da Revolução Industrial mesmo, que as mulheres foram para o mercado de trabalho, né, os métodos contraceptivos, né, que também fizeram com que as mulheres pudessem transar por prazer e não simplesmente para procriar, né? Então, assim, uma série de questões que vem como um movimento de libertação, mas que tem uma questão cultural aí, que eu digo que é tatuada por dentro da pele da gente, que a gente nem percebe, que a gente vai repassando de geração a geração, né, sem refletir sobre isso. Né? Então, o papel do homem é o papel do provedor, né? O provedor financeiro, é o que sustenta a casa, né? Como se o sustento financeiro fosse o pilar da família, né? E na realidade a família tem vários pilares, né? Como a educação dos filhos, o cuidado com a casa também, né? E aí a gente tem que ter um cuidado, Humberto, para também não ir para um outro extremo, assim, para o outro extremo, né? Que é acreditar que a mulher que tem que ir para fora de casa, né, trabalhar, e o homem que tem que ficar em casa. Essa mania da gente dicotomizar a coisa, né? Um faz isso, o outro faz isso, né? E quando a gente fala de relações amorosas saudáveis, Humberto, a grande questão é o casal definir quais são as regras que eles querem que funcione para eles e para a família que eles estão colocando, estão construindo junto. Né? Independente, homem, mulher, 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 homem, homem, independente, né? A forma como eles definem isso é do casal. E isso exige uma comunicação muito grande, né? Isso exige um diálogo muito grande. Para dizer, olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gostaria que você fizesse assim, eu gostaria que você fizesse assado. E na pandemia, como essas tarefas elas precisam ser reajustadas, os casais que não dialogam acabam gerando uma crise muito grande, né? Um estresse muito grande, né? Porque eles não vão conseguir definir novas regras, né? Eles não vão conseguir se atualizar nesse novo cenário. E isso está acontecendo demais. Eu estou vendo muito isso no consultório, casais se separando, né? Em meio à pandemia, né? Um indo para a casa da mãe, outro saindo de perto porque não dá conta. Né? Não tem as fugas que normalmente tem, né? Isso eu acredito que por um ponto é um ponto positivo, né? Porque isso faz com que intensamente a gente olhe para o nosso ser casal, né? E isso eu me incluo também, né? Eu sei que o negócio não é fácil, né? E apesar de ser muito, muito difícil, né? Então, poder fazer esses ajustes, eu acredito que para o casal que consegue mergulhar nessa tarefa, é um momento de crescimento muito grande, entende? É muito difícil falar que isso é um momento de crescimento com todas as coisas negativas desse momento, né? Mas é um momento de crescimento muito grande para a gente, né? Enquanto casal, enquanto pessoa, mas já que a gente está falando mais da questão da relação amorosa, né? Acho que você encerrou a fala, Carol, falando disso, né? Assim, de que é um momento que sim pode ser de aprendizado, apesar de toda a dificuldade. Eu que sou um pouco da saúde mental, isso para mim vem muito claro com a definição de crise, né? Que a crise, ela justamente abre para inúmeros símbolos, ela causa uma revolução mesmo no sujeito e que muitas vezes é extremamente dolorosa. Ninguém pode romantizar ou dizer que, né? Essa coisa bem, good vibes, agora a pandemia veio nos ensinar. Não, a pandemia veio para matar um monte de gente, assim, isso é muito triste. Não só a pandemia, como a nossa falta de preparação para lidar com ela, em diversos níveis. Mas, o que é humano, se não essa possibilidade, né, de transformar aquilo que pode ser devastador e aterrador em algo novo,
é algo que existe enquanto possibilidade pra gente, sim, né? Uma coisa que me veio muito forte quando você estava falando, que eu queria só te pedir para falar mais um pouquinho sobre. Teve uma coisa muito interessante que você trouxe, de que algumas amarras, alguns jeitos de viver, alguns jeitos de existir mesmo, são tatuados por dentro da pele. Foi esse termo que você usou? Isso. Achei sensacional. Estão tatuados por dentro da nossa pele num nível que a gente tem muita dificuldade de acessar mesmo, às vezes até com muita reflexão, com muita terapia, com muitos encontros transformadores que a gente vive, a gente ainda não consegue chegar tão próximo disso. Isso, para mim, me lembra muito a própria ideia, né, do que é um relacionamento na contemporaneidade, porque a gente tem toda uma carga, né, de como tem que ser o relacionamento perfeito ou não, o que é ser mulher num relacionamento, o que é ser homem num relacionamento, e a própria ideia, e tudo isso é construção, né? A própria ideia de um relacionamento monogâmico, em que o príncipe encantado encontra a princesa e são felizes para sempre, isso tudo é construção. A princesa, né? E às vezes, quando a gente está descobrindo isso, pode até chegar num momento em que a gente, de forma superficial, então tudo é construção, o próprio relacionamento é construção, então o amor não existe essa possibilidade de estar junto, casamento é uma farsa, isso é uma coisa mais radical, né? E aí, para fechar, eu acredito que a maturidade às vezes traz pra gente que sim, o relacionamento é uma construção, como todas as outras, mas ser humano passa por construções sociais, né? Não é porque a monogamia, porque o viver junto, não é porque tudo isso é uma construção que é menor, pelo contrário. Isso convida a gente a estar sempre fazendo novos acordos, fazendo novos combinados, a sair de uma superficialidade de que eu nasci, cresci, casei, me reproduzi e morri, para transformar esse modo de estar junto em nosso, né? Nosso, do indivíduo, né? Sou eu com você. Não importa quem eu sou, se sou homem, se sou mulher, se é um relacionamento homoafetivo, heteroafetivo, enfim. Queria só que você, a partir dessa problematização, né, da construção, fala mais um pouquinho pra gente, que eu achei muito legal. Pois é a grande sacada, sabe, Humberto? A grande sacada é ter consciência das suas escolhas. Porque quando a gente vai no automático, né, a gente vai replicando as coisas, as verdades introjetadas, sem digerir, vai engolindo mesmo e vai seguindo. E às vezes até a gente quebra isso, às vezes a gente até procura um parceiro, uma parceira que quebra muito com as referências de casal que a gente teve na nossa família. Só que a gente acaba quebrando de uma forma e de outra permanecendo com os comportamentos. Então isso gera uma crise muito grande nesse novo casal, que é uma possibilidade de repensar, né, a cultura anterior, a cultura que vinha, né? Só que se a gente não para ter consciência do nosso modus operandi, da nossa forma de funcionamento, muitas vezes adoecida, e é adoecida mesmo, muitas vezes, né? A gente vai replicando e pronto. E às vezes a gente perde uma excelente possibilidade de quebra, né? De uma forma de se relacionar, de uma forma adoecida, né? Eu tenho um hashtag no Instagram que é em busca de relações mais saudáveis. Agora eu esqueci como é que é o hashtag. Algo por aí. Algo por aí. Mas que é um chamado para esse repensar, sabe? Para que a gente tenha essa possibilidade de repensar sobre essas formas de relacionamento, né? No livro Disposição para Amar, que aí, por que foi para Disposição para Amar e não Educação para Amar, né? Porque eu percebi que a gente precisa ter disponibilidade para, né? Isso que seria educação para amar, na realidade é uma disposição para amar, para estar ao lado do outro, para querer conhecer o outro, um importar-se com, né? E uma disponibilidade para refletir e também modificar muitas coisas no meu comportamento, né? Então, no livro a gente conversa sobre, e é um bate-papo mesmo, porque a escrita do livro, ela é uma escrita leve. Eu nunca gostei daqueles livros onde você lê e não entende nada que tem escrito lá, né? Você precisa ler 25 vezes, né? Então, a minha Na psicologia quase não tem isso, né? Quase não tem, pois é.
Então, assim, a minha escrita é uma escrita leve, é uma escrita para ser compreendida mesmo, faço referências a vários autores, né? E que eu li durante a minha trajetória, que eu acho que seria interessante, né, para trazer para as pessoas compreenderem melhor sobre essa temática. E a gente fala sobre, a gente conversa, né, sobre relacionamentos abusivos, dependência afetiva, traumas, né, como os traumas na infância acabam gerando formas de funcionamento disfuncionais, né, dentro do relacionamento amoroso. E na segunda parte do livro eu trago uns exercícios que os terapeutas podem fazer, mas que os casais podem fazer também, né? Eles podem fazer os exercícios. Lógico que quando tem uma outra pessoa, acaba que você aprofunda mais, que você tem um terceiro olhar, né? E uma pessoa especializada aprofunda ainda mais, né? Mas isso não significa, não desvalida o exercício feito mesmo pelo casal que está disponível para se trabalhar, né? Que legal, Carol. Eu acho que, nossa, a penúltima coisa que eu tinha para te perguntar, você já contemplou agora. Quer falar um pouquinho mais do livro, né? Trazer um pouco assim do que ele fala e como que você acha que ele pode ajudar. Mas aí agora, para a gente fechar, eu vou te perguntar o seguinte: queria que tu tentasse dizer em uma frase ou um pouquinho mais, mas pouquinho tempo, assim, 30 segundos, sei lá. Queria que tu dissesse pra gente o que você, que tem uma caminhada, né, nesse estudo e nessa prática com relacionamentos, diria para quem tá tendo dificuldade no seu relacionamento nesse momento, assim. Não muito uma coisa de dica, né, assim, pronto. Para que a gente sabe que muita coisa não se resolve a golpe de frase feita, né, não é plim, varinha mágica. Mas um questionamento, uma coisa que você queira compartilhar, assim. Certo. Fala pra gente. Se eu puder dar uma sugestão, né, aos casais sobre como se relacionar de forma mais saudável, eu colocaria essa questão do orgulho, no caso, da humildade, né, de você não entrar num quê de competitividade, porque vocês estão jogando no mesmo time, né, não tem ninguém contra ninguém, né, então a competitividade na relação, então a humildade, né? Humildade de chegar, de falar que errou, humildade de conversar, de querer ouvir o outro, de estar disponível mesmo, né? Então, se eu puder sugerir, eu sugiro diálogo. Parece ser uma coisa assim super simples, mas quando a gente mexe com orgulho, né, com competição, com expectativas, com desejo de perfeição do outro, o diálogo ele fica muito mais difícil. Então é um exercício que a gente precisa fazer constantemente, porque é através do diálogo que a gente também vai se ajustando, né? As regras vão sendo redefinidas. E a gente faz isso o tempo todo, tem que fazer o tempo todo, não é só em época de pandemia, não. Né? Porque aí é quando chega um primeiro filho, um segundo filho, ou quando um dos dois muda de trabalho, ou mudam de cidade. Então essas regras estão sempre precisando de ajustes, né? Então, diálogo. Não tem outro jeito, não. Beleza. Bom demais, Carol. Bom demais. É isso. Eu acho que a gente pode ir encerrando agora. Bom, hoje conversamos aqui Caroline Vieira e eu sou Humberto Minar. A gente queria trazer um pouco dessa discussão que tem mexido com a gente, né, nos particulares, e hoje a gente compartilhou um pouco aqui em dupla. Mas é isso. Muito obrigado, viu, Carol? De verdade. Eu agradeço demais o convite, Humberto. Foi super legal, né? Assim, um bate-papo bem gostoso. E fiquei muito feliz com o projeto, né? Esse novo projeto do Instituto Sherpa, que tem muita coisa para contribuir, né? Para a nossa comunidade em geral. Parabéns. Beleza. Obrigado, gente.